Graça e paz, amados, amigos do Facebook, amigos do Instagram, do YouTube, de todas as nossas redes sociais. Louvado seja Deus pela tua vida. Hoje eu quero falar sobre algo poderoso, sobre provações. Por que que Deus prova os seus filhos? Por que que Deus permite que os seus filhos, que os crentes entrem em provação? Nós vamos falar sobre isso agora. Aleluia, você que está aí assistindo, acompanhando, nós vamos falar sobre um tema poderoso, vamos falar sobre as provações. Por que que Deus permite que os homens de Deus, que os seus filhos, que os crentes sejam provados? E qual é o intuito da provação? Qual é o principal objetivo de Deus quando Ele prova os crentes dessa geração? Em nome de Jesus, nós vamos falar sobre isso. Antes, eu gostaria de apresentar para vocês o meu último lançamento, o meu livro As Quatro Torres, Zonas de Ataque Espiritual. Um livro poderoso, uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu espero que você adquira esse livro, adquire essa obra que Deus vai falar com você. Aqui Deus me deu uma mensagem poderosa. Quais são as áreas de ataque que Satanás tem influenciado e tem direcionado para os crentes dessa geração? Por onde que Satanás quer destruir os cristãos dessa geração? Amém? Então você vai encontrar as respostas para essa pergunta no meu livro As Quatro Torres, lançamento poderoso. Vou pedir para você também acessar o nosso site www.ericsantana.com.br. Lá tem bastante informação sobre esse ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Acesse lá o nosso site, o nosso canal no YouTube. Todos os nossos estudos, todas as nossas pregações, mensagens devocionais diárias. Tem muita coisa boa lá no nosso canal do YouTube. Entra lá, procura por Eric Santana no YouTube, se inscreva, ative as notificações e não perca nada dos nossos estudos, amém? Enquanto o pessoal vai chegando aí para essa live sobre provações, e eu gostaria que você digitasse aí de onde você está assistindo, de onde você está acompanhando esse estudo, se você está no Brasil, se você está fora do Brasil, digite aí de onde você está assistindo, digite também nos comentários as suas dúvidas, que nós vamos responder todas as suas dúvidas, amém? Glória a Deus, vai digitando já no coração, já vai compartilhando aí nas tuas redes sociais, já vai compartilhando aí com os teus amigos, compartilhe nos teus grupos, enfim. Ajude a obra de Deus compartilhando essa mensagem, compartilhando esse estudo. Quando você compartilha aquilo que vem de Deus, aquilo que é de Deus, você está fazendo a obra junto com aqueles nos quais você está compartilhando, amém? As provações, de onde vêm as provações e por que que Deus permite que os homens de Deus, que os filhos de Deus, que os crentes sejam provados. Tiago vai falar sobre isso lá no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4, ele diz assim: meus irmãos, tende como motivação obter-se completa alegria às situações passageiras de diversas provações. Pois sabeis que a prova qualificada da vossa fé produz paciência, e que a paciência deve agir para completar a sua obra perfeita, para que vocês sejam maduros e completamente íntegros, sem que nada vos falte. Esse é o texto de Tiago, no seu capítulo 1, no versículo 2, 3 e 4. Eu particularmente gosto muito desse texto, eu gosto muito dessa passagem, porque essa passagem nos ensina muitas coisas. Tiago está nos ensinando, por exemplo, que nós precisamos compreender, mas nós nem sempre queremos compreender coisas que a palavra de Deus nos ensina. Como assim? Tiago vai falar sobre as provações, sobre as lutas, sobre aquilo que o crente, que o cristão, que o filho de Deus enfrenta, sobre as dificuldades que nós passamos nas nossas vidas, que nós passamos durante a nossa trajetória aqui na Terra. Tudo isso até que Jesus volte, ou seja, até a volta de Cristo, nós vamos passar por diversas lutas, por diversas situações complicadas. Vamos passar por diversas provas. Esse texto também vai nos ensinar que a situação que nós passamos das provas, ou seja, quando Deus está nos provando, Tiago vai dizer que essa prova ela é passageira, ou seja,
que a gente tem que ficar tranquilo, que a gente não pode se desesperar achando que aquela prova não vai acabar, porque ela é passageira. Por isso que nós temos que enfrentar essas provas. Tiago também vai nos ensinar que as provações, elas têm um intuito. As provações, quando Deus prova o crente, quando Deus prova o seu filho, essa prova, ela só tem um intuito, ela só tem um objetivo. Qual é esse objetivo? Gerar em nós, gerar nos filhos de Deus, paciência. Observe, as provas de Deus têm um objetivo na vida dos teus filhos. Gerar nesses homens, gerar nesses crentes, paciência. A provação, ela é diferente da tentação. A provação é uma coisa, a tentação é outra. Por quê? A tentação, ela vai sempre gerar, ela vai sempre produzir, ela vai sempre ter como objetivo a morte. A tentação, ela tem sempre como objetivo final a morte. Já a prova, ela tem outro objetivo, que é, primeiro, produzir paz, que é produzir paciência. Porque paciência, ela é a ciência da paz. Ou seja, a paciência é aquilo que vai te ensinar a ter paz. Quando você é paciente, você está produzindo paz. Você está gerando paz. Como assim? Você pode se perguntar, pastor, mas como que pode uma luta, como que pode uma dificuldade, como que pode uma provação, um deserto produzir paz na minha vida? Como que uma luta, como que uma enfermidade, como que um desemprego pode produzir paz? Eu te respondo, isso é muito simples. As tentações, elas estão sempre ligadas à obra da carne. A tentação, ela está sempre ligada àquilo que é carnal, aquilo que vem ligado à cobiça, aquilo que está relacionado ao homem. As tentações, elas estão ligadas à carne humana. Mas as provas, elas vão sempre vir de Deus. Então, é importante você compreender que as tentações, ela vai ser sempre oriunda, ela vai ter sempre o seu início, ela vai ter sempre a sua base na carne, ou seja, na cobiça, ou seja, no homem. As provações não. As provações, elas vão ser sempre provenientes de Deus. É por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus não tenta o homem, porque a tentação não vem de Deus, a tentação vem do homem, vem da carne. Por isso que é interessante a gente observar e a gente começar a compreender que as provações, elas são ferramentas que Deus tem para nos ensinar, porque o nosso Deus é um Deus didático, ele está sempre ensinando, ele está sempre utilizando de todas as situações que acontecem nas nossas vidas para nos ensinar, para fazer algo para que a gente se desenvolva, para que a gente cresça. Amém? Deus está sempre fazendo as coisas para que nós experimentamos uma dependência dele. Ou seja, as ferramentas que Deus usa para nos ensinar, elas têm também um objetivo, ou seja, que a gente experimente a dependência dele. Para que a gente prove do que é ser dependente de Deus, para que a gente esteja totalmente dependente dele, focado nele. Porque tudo que está relacionado ao divino, tudo que está relacionado a Deus, tudo que está relacionado à sua glória, aponta sempre para Deus. Não pode apontar para o homem, não pode apontar para a carne. Tudo aponta para Deus. Mas o crente hoje em dia, o cristão, o filho de Deus hoje em dia, assim como a própria sociedade que nós vivemos hoje, está sempre apontando para o homem, está sempre apontando para suas próprias realizações, está sempre querendo pôr o foco das vitórias, das conquistas em algo que o homem fez,
em algo que eu fiz. Não, porque isso aconteceu porque eu orei. Isso aconteceu porque eu jejuei. Isso aconteceu porque eu pedi. Isso aconteceu porque eu clamei. Não, não tem nada a ver com o homem. Não tem nada a ver com aquilo que você faz. Não tem nada a ver com aquilo que você pensa. Tudo está sempre relacionado a Deus. Então Deus, para nos ensinar, Ele vai mostrar que nós somos sempre dependentes dEle. E essas provas que Deus nos coloca, essas ferramentas que Deus utiliza para nos ensinar, vão ter sempre uma característica muito particular. E eu já falei sobre essa característica. A prova, ela vai ser sempre passageira. Por isso que Tiago vai dizer que a prova, ela deve produzir em nós alegria. Ou seja, quando você tem certeza de que aquilo que está acontecendo na tua vida é uma prova de Deus, você precisa se alegrar. Aquela dificuldade, aquela adversidade, aquele momento que você está sendo provado, que você está passando por aquele deserto, você precisa se alegrar, porque primeiro, Deus está trabalhando ao seu favor. Segundo, Deus está te ensinando algo. Terceiro, isso vai passar rapidamente. Isso não vai durar muito tempo. Por quê? Porque a prova vai começar a produzir em você, ela vai produzir na sua vida paciência. E quando você começa a ter a ciência da paz, e quando você começa a receber a paciência dentro de você, aquela prova, ela vai passar mais rapidamente, ela vai causar menos danos e você vai começar a se tornar um filho de Deus maduro. Você vai começar a crescer na fé. Amém? Glória a Deus. Porque quando nós somos jovens, tanto na nossa vida humana, na nossa vida social, quanto na nossa vida espiritual, na nossa fé, na nossa espiritualidade, nós sempre somos imaturos. Por que nós somos imaturos quando somos jovens? Porque nós não temos paciência para esperar. Logo que você aceita Cristo, logo que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, então você começa a ter uma vida cristã, as provas de Deus que começam a vir sobre você, você começa a orar para que aquilo acabe, você começa a orar para que Deus venha com a providência, mas então aquilo não acontece, aquilo não acaba, aquela prova não termina, então você não tem mais paciência, então você logo para de orar, então você logo para de clamar, muitos desviam, muitos começam a desacreditar do poder de Deus, por quê? Porque não tem paciência, não quer esperar o tempo de Deus acontecer sobre a sua vida. Porque nós, quando somos jovens, isso tanto na vida social quanto na vida espiritual, nós não queremos esperar as coisas acontecer, nós queremos que seja tudo no nosso tempo. Ou seja, nós queremos tudo na hora. Ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, é uma sociedade da tecnologia, onde tudo é muito rápido, onde tudo é expresso, onde tudo é express. Então as pessoas, elas não querem mais esperar. Então a pessoa, ela quer uma promoção no seu emprego, então ela ora hoje e ela quer que a promoção venha amanhã. Ela não quer esperar. Mas ela não sabe que quando ela sabe esperar o tempo de Deus, quando ela vai ter paciência, e a paciência, eu vou falar de novo, ela é a ciência da paz, é aquilo que te ensina a ter paz, então você começa, essa paciência começa a gerar outra coisa em você, começa a gerar a maturidade, porque a maturidade é saber esperar. A maturidade espiritual é saber esperar o tempo de Deus. É por isso que eu disse, tem uma mensagem minha que eu coloquei aí na internet em 2018, que a maturidade espiritual, ela não está ligada com a idade que você tem. Maturidade espiritual não está ligado com a idade que você tem, ou com quantos anos você é crente, ou com quanto dinheiro você tem. Não tem nada a ver com isso. A maturidade espiritual, ela vai começar a acontecer na tua vida depois que você começar a passar por muitas provas. Depois de você ter passado por muitas provas, depois de você ter aprendido a esperar, depois de você ter aprendido a ter paz no meio das lutas, paz no meio das provas, então você vai começar a se tornar um crente maduro espiritualmente. Essa é a maturidade espiritual. É por isso que eu digo que a nossa oração, ela não muda Deus. A nossa oração não muda a vontade de Deus. A vontade de Deus nas nossas vidas, ela vai ser feita.
independente se a gente orar ou não. Mas quanto mais a gente ora, mais a gente consegue entender a vontade de Deus e a gente começa a ter paz no meio das lutas, começa a ter paz no meio das dificuldades. E quanto mais a gente ora, mais a gente aprende que o tempo de Deus, ele é perfeito. Então a gente começa a ter paz, a gente começa a ser um crente maduro. Amém? Glória a Deus. Então o que acontece? A maturidade espiritual está totalmente ligada à paciência, que está totalmente ligada a ter alegria no meio das provas. Porque as provas, elas vêm de Deus, porque Deus está nos ensinando que o tempo dele é perfeito. Quer ver alguém, por exemplo, na Bíblia Sagrada, que foi muito provado? Não tem um homem na Bíblia que talvez que tenha sido mais provado do que Jó. Jó foi um homem provado por Deus. Jó foi um homem que permaneceu totalmente dependente de Deus. E quando você vai ler a história de Jó, você vai ver que houve um crescimento absurdo na vida daquele homem. Ele cresceu e ele amadureceu. Se você ler Jó no capítulo 1 e você ler Jó depois no capítulo 42, ele vai falar o texto muito conhecido, que eu conhecia só eu não conhecia Deus, mas agora eu conheço, eu sei que as coisas deles, as vontades dele vai ser feita, a vontade dele é perfeita e agradável, lá no capítulo 42. Aleluia! Jó era um homem totalmente dependente de Deus. Jó era um homem que soube esperar. Jó era um homem que se tornou maduro. Você lembra da história dele? Está escrito assim, que aconteceu que num dia os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor e Satanás também estava junto com eles. Eu não sei se você sabe, mas no céu, a todo momento, estão acontecendo reuniões entre Deus e os anjos. A todo momento existem reuniões, existem sessões, digamos assim, de Deus com os seus espíritos celestiais. Porque Deus, mesmo Deus sendo um Deus soberano, mesmo Deus sendo um Deus todo-poderoso, ele ainda toma conselhos antes de agir. Como assim, pastor? Deus toma conselho, Deus pede conselho para outras pessoas? Como assim? Isso não faz parte de um Deus soberano, isso não é uma característica de um Deus soberano. Mas está na Bíblia isso, meu irmão. Você tem que crer nisso, que Deus, ele pede conselho. Lá em 1 Reis, no capítulo 22, a partir do versículo 19, você vai ler que Deus está pedindo conselhos para os seres espirituais que estão ali. Inclusive, Deus decide usar um espírito de mentira, um espírito maligno, um demônio. Deus decide usar um demônio para poder fazer a obra dele, para poder fazer a vontade dele. Está lá na 1 Reis, no capítulo 22, a partir do versículo 19, você lê aí na sua casa. Amém? Então, mas voltando para a história de Jó, você vai ver que quando Satanás chega diante de Deus, diante do Senhor, Deus pergunta assim para Satanás: você observou o meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e que se afasta do mal. Ou seja, são 4 qualidades. Olha aqui para mim. São 4 qualidades que todo homem deve ter para agradar a Deus. Amém? Ou seja, existem 4 qualidades que um homem precisa ter para agradar a Deus. E cada uma dessas qualidades vai ser o principal adversário dos 4 demônios que Paulo vai citar para nós que existem lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12. Você conhece bem o texto, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os dominadores e as hostes da maldade. Ou seja, existem 4 tipos de demônios. Os espíritos malignos, o exército de Satanás, ele está dividido em 4 em 4 frentes de ataque. São 4 batalhões, digamos assim. Os principados é um batalhão. As potestades são outro batalhão. Os dominadores é outro batalhão. E as hostes da maldade é outro batalhão. Para cada um desses batalhões, existe uma qualidade que o homem tem que ter, que está aqui descrito em Jó, que você conhece muito bem o texto. Ou seja, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afasta do mal. Ou seja, para 4 características do homem, existem 4 quadrantes, 4 batalhões do ministério das trevas que nós precisamos enfrentar. Deus... Mas por que você está falando de Jó, pastor? Porque Deus, ele vai dar sempre testemunho aos anjos,
a respeito daqueles que ele ama, a respeito daqueles que agradam o seu coração. Deus, existia milhares de homens na terra, mas Deus decidiu usar o testemunho de vida de um homem. Ele utilizou Jó. Ele utilizou Jó para ser representante daquilo que agrada a ele. Então eu pergunto para você, será que Deus tem usado o teu nome como testemunho diante dos anjos? O que será que Deus tem falado de você para os espíritos ministradores que estão em volta dele? Para os seres celestiais que estão em volta dele? Será que Deus tem falado de você para eles? Quais são as suas principais características? Nós lemos aqui as principais características que saíram da boca de Deus em relação a Jó. E eu pergunto para você, quais são as suas principais características? Amém? Mas olha só o que Satanás vai responder para Deus. Não puseste, porventura, o Senhor uma cerca viva em torno dele e da sua casa e de tudo o que ele possui? Aleluia. Meu amado, isso aqui é muito importante você se atentar agora. Você dificilmente vai ouvir algum outro pastor, algum pregador, algum ensinador falando sobre isso para você. Quando você é uma pessoa íntegra, quando você é um crente reto, quando você é um filho de Deus temente a Ele, e quando você é um cristão que se desvia do mal, Deus vai colocar em volta da sua vida uma cerca viva de proteção. Ah, você não pegou. Satanás não acessava a vida de Jó, porque em volta da vida de Jó existia uma cerca viva colocada pelo próprio Deus para impedir que ele tivesse acesso às coisas de Jó. Quando você é um homem reto, quando você é íntegro, quando você é temente a Deus e quando você se desvia do mal, Deus cerca a sua vida com uma cerca viva de proteção, que protege a tua família, que protege a tua casa. E Satanás não pode chegar perto de você, da tua família, da tua casa. O diabo sabe disso. Os espíritos malignos sabem que quando você age conforme aquilo que agrada a Deus, você está protegido. Ou seja, enquanto houver em você uma busca pela santidade, Satanás vai ficar dando testemunho sobre você sempre. Aleluia. Aleluia. E mesmo no meio das provas, você precisa continuar sendo um homem íntegro, uma mulher íntegra. Você precisa continuar sendo uma pessoa reta, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que se afasta do mal. Você precisa focar sua vida nisso. Porque Deus vai pôr em volta de você uma cerca viva que vai te proteger dos ataques do maligno. Mas depois de um tempo que você vive uma vida cristã em santidade, o Senhor vai começar a te observar, a te sondar. Então Ele acredita tanto em você que vai chegar um determinado momento que Ele vai permitir que Satanás venha te atacar. Por quê? A aprovação vem de Deus, mas a tentação não. Deus não tenta ninguém. Por isso que Ele vai autorizar então que Satanás venha sobre a sua vida. Porque o principal motivo que Deus permite que Satanás venha sobre a minha vida e sobre a tua vida é destronar o poder de inveja que ele tem sobre as vitórias que nós temos nas nossas provas. Como assim? Deus prova o crente. Amém? Nós sabemos que Deus prova, que Deus não tenta. Deus prova. Você passa na prova. Aí Satanás chega diante de Deus. Aí Deus fala de você para ele. Tá vendo fulano? Olha só, ele é assim, 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 assado. Aí Satanás disse, claro, você colocou uma cerca viva em volta dele, ele passou nessa prova aí, mas se eu for lá, ele vai ser reprovado. Deus acredita tanto em você, que já passou na prova, que já é paciente, que já tem uma maturidade espiritual, que Deus acredita tanto em você que ele vai falar, então tá bom. Então ele vai permitir que Satanás venha agora tentar você. Tá pegando? Tá conseguindo compreender?
que provação é diferente de tentação? Porque quando a gente vence as tribulações, quando a gente vence as provas impostas por Deus, Deus se alegra da nossa vitória. Então, e Deus dá testemunho de nós, da nossa vitória para Satanás. Mas Satanás, ele fica invejoso. Ele tem inveja de mim e de você. Então ele fala para Deus, é claro, mas vem de você. Você que provou. Ele precisa ser tentado, porque ele vai cair. Então Deus fala, tudo bem, vai lá tentar ele. Por quê? Porque Deus, ele acredita tanto que você vai vencer também as tentações de Satanás. E isso vai ser a maior humilhação que o diabo vai ter. Aleluia! Ou seja, Satanás, ele nada mais é do que mais uma ferramenta que Deus tem para mostrar para mim e para você que ele é soberano, mas que nós somos vencedores nele. Aleluia! Glória a Deus! Ou seja, as provações vêm de Deus, servem para gerar em nós paciência e a paciência produzir maturidade. Depois que nós somos maduros, Deus vai começar a dar testemunho de nós. Então Satanás vai se levantar e vai falar, mas é claro, você provou ele, ele passou na sua prova e agora você cercou ele e eu não posso atacar ele, não posso chegar perto dele. Permita que eu vá até ele e você vai ver que ele vai cair. Então Deus confia em você, Deus conta com você, Deus acredita em você, então ele permite. Então Satanás vem para quê? Primeiro para matar. Lembra que eu falei que a tentação ela quer matar, o principal objetivo é matar. Mas Deus já falou para Satanás que você não pode morrer. Deus já falou para ele, você pode ir lá tentar ele, só não mata. Aleluia. Porque Satanás vai te tentar de todas as maneiras. É por isso que Deus não permitiu que Satanás matasse Jó, porque se Satanás fosse lá, tentasse Jó e matasse Jó, não seria humilhado. Ou seja, olha aqui para mim. Satanás nada mais é do que uma ferramentinha de Deus. Satanás é uma ferramenta que Deus usa para que você seja vitorioso, para que você demonstre a sua maturidade espiritual. É muito forte isso. Satanás é uma ferramenta que Deus usa para provar a tua maturidade espiritual. Então Satanás vem tentar. Satanás vem colocar coisas da carne para você. Vem te oferecer coisas mundanas. Mas você agora já é um crente maduro. Mas agora você já é um crente forte. Mas agora você já passou por muitas lutas e muitas provas. Agora você é um homem íntegro. Agora você é um homem reto. Agora você é temente a Deus. Agora você se afasta do mal. Aleluia. Eu não sei qual que é a tribulação que você está passando, meu irmão. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado. Mas eu tenho algo para te dizer no dia de hoje. Fique feliz, fique alegre durante essas dificuldades. Porque essas dificuldades que você tem vivido aí são a porta de acesso para a tua vitória. Enquanto a vitória não chegar, santifique-se. Busque viver uma vida em santidade. Busque viver uma vida de total dependência do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Glorifica o nome do teu Deus. Adore o teu Deus. Porque então, essa luta, ela vai gerar em você paciência, você vai ter paz. E então você vai crescer e você vai se tornar maduro espiritualmente. E então pode vir até o diabo que você vai ter vitória sobre ele. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha compreendido, eu espero que esta mensagem tenha edificado o teu coração, eu espero que essa mensagem tenha edificado a tua alma e que tenha causado em você um crescimento espiritual. Amém? Não se esqueça de adquirir o nosso livro, As 4 Torres, Zonas de Ataque Espiritual. Se você é um crente, se você é cristão e vive nessa geração, você precisa desse livro para poder saber por onde Satanás quer te atacar. Então você fecha a porta. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus, Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de acessar o nosso site, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Enfim, se você não pode fazer a obra de Deus da maneira que você gostaria, se você gostaria de ensinar, se você gostaria de pregar, tem uma maneira de você fazer isso. Compartilhe esse estudo e você vai estar fazendo a obra de Deus assim como todos nós. Amém? Glória a Deus, bom fim de semana, Deus te abençoe.